que com o Maracanã cheio e com o Flamengo mostrando o potencial que tem, eu acho que dá para reverter bem. E acredito que o Flamengo deva ganhar esse jogo e ser campeão da Recopa Sul-Americana pela segunda vez na sua história. Por tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Vamos acompanhar agora, meus amigos, o grandíssimo João Guilherme, o melhor narrador do Brasil, o cara do incrível falando sobre esse pré-jogo Flamengo Independiente del Valle, Independiente Suco del Valle e Flamengo. Tá muito bacana aqui um trechinho, os melhores momentos da live do João Guilherme comentando sobre a partida de amanhã. Corre lá no canal João, se inscreve lá, tá? Se inscreve aqui também, botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, beleza, meu querido? E o Flamengo tem que ganhar, e o Flamengo tem que vencer, não importa. Tem que dar raça, tem que dar sangue, vai vencendo pênalti, não importa. Ganhou de 6-0, ganhou de 2-0, foi... Não, no 6-0 não pode, tem que ser pelo menos um para ir pro pênalti, né? Tem que vencer esse jogo de amanhã o Flamengo, porque senão a situação vai ficar complicada pro lado do Vitor Pereira. Então, vamos embora pro vídeo. O Flamengo tem um jogo nesta terça-feira que pode mudar o rumo da sua temporada. E eu vou explicar por quê. Flamengo ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, terminou o ano em alta, começou o ano com uma enorme expectativa e também com dúvidas, porque o Flamengo mandou embora o Dorival Júnior e trouxe Vitor Pereira, cercado de polêmicas, principalmente entre os corintianos. O Flamengo teve a decisão da Supercopa, perdeu para o Palmeiras. Flamengo foi um fiasco no Mundial de Clubes. O Flamengo não chegou nem à final, ficou com o terceiro lugar, né? Muito abaixo do que se esperava por um elenco da qualidade do Flamengo. E aí, mais uma decisão. O Flamengo, na terça-feira passada, jogou lá em Quito e perdeu para o Independiente del Valle por 1-0. Então, amanhã é um jogo que tem um peso muito grande para o Flamengo. Primeiro, porque ele precisa conquistar a sua primeira taça desse ano para ter um pouco mais de tranquilidade, para recuperar a confiança. Fundamental para Vitor Pereira e a sua comissão técnica conseguirem ter uma sequência de trabalho. Embora a diretoria do Flamengo fale que, independentemente do resultado, o Vitor Pereira vai permanecer, mas sabe como são as coisas no futebol brasileiro, né, minha gente? E no Flamengo nem se fala. Se perder o título amanhã no Maracanã, a pressão será insuportável. E não dá para garantir que o Vitor Pereira vai continuar. Eu acho um absurdo. Ele tem que seguir, mesmo em caso de derrota. Mas se o Flamengo vencer esse jogo, ele levanta uma taça, conquista o 12º título desta geração, que vai se tornar a mais vitoriosa da história do Flamengo em número de grandes títulos. Vai dar um embalo, um arranque, uma conexão com a torcida. Jogadores que estão sendo questionados do time principal, porque realmente demonstraram um nível de atuação muito frágil nesse início de temporada, nas principais competições, e que estão sendo cobrados porque a meninada acabou mandando bem no jogo contra o Botafogo. Não em termos de futebol, mas o time alternativo do Flamengo, com muitos garotos e alguns experientes, demonstrou empenho, raça, vontade, determinação, né? Tesão para ganhar o jogo. Coisa que o time principal, com grandes estrelas, com grandes nomes, ainda não mostrou em muitos momentos nessa temporada. Então, para esse grupo do Flamengo, para os jogadores do Flamengo, para o técnico Vitor Pereira, para a tranquilidade no clube, para a sequência de um trabalho, lembrando que o ano está apenas começando, o jogo de amanhã ganhou uma enorme importância. Se o Flamengo tivesse vencido a Supercopa diante do Palmeiras, se tivesse pelo menos chegado à final do Mundial de Clubes contra o Real Madrid, o contexto desse jogo de amanhã seria diferente. Mas o
Flamengo e Del Valle vêm com o Flamengo muito pressionado e com o Maracanã entupido. Mais ingressos foram colocados à disposição do público, os ingressos esgotados. Teremos com a presença de pagantes e não pagantes, incluindo os presentes, um público que pode ser o maior da história deste Maracanã na sua nova era. 73 mil pessoas. Imaginem o ambiente. A torcida do Flamengo está mobilizada para apoiar a equipe, para incentivar. Porém, sabemos como as coisas funcionam do lado do mais querido do Brasil. Se no início do jogo a coisa não caminhar bem, o que pode ser algo positivo de jogar no Maracanã, ter o apoio da sua torcida, pode se virar contra, pode virar um inferno para o Flamengo. Então, é um jogo que os vitoriosos jogadores rubro-negros da geração de Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e companhia limitada vão precisar ganhar de qualquer maneira. Esse jogo mudará o rumo do Flamengo na temporada. Se o Flamengo ganhar, ele tem tudo para caminhar bem e o Vitor Pereira seguir e conseguir ir implementando as suas ideias ao longo do tempo. Se o Flamengo perder, vai gerar uma crise gigantesca do tamanho do clube e consequências poderão acontecer. Então, fiquem todos ligados que o jogo de amanhã é muito importante. E o Flamengo, hein? Para a partida contra o Del Valle. Como vem o Flamengo do Vitor Pereira, que poupou, né, o time considerado principal do jogo de sábado contra o Botafogo. O Flamengo venceu por 1-0. Pela atividade de hoje no Ninho do Urubu, Gerson e Pedro participaram, estão recuperados. Léo Pereira continua de fora, não vai participar da decisão. O mesmo acontecendo com Felipe Luiz. Mas desses jogadores que eu citei e que estão à disposição, o Pedro vai para o jogo e o Gerson vai ficar no banco de reservas. Essa é a tendência. O Gerson, nesse momento, perdeu a posição para o Arturo Vidal, que entrou e jogou muito bem a partir da disputa do terceiro lugar contra o Al Ahly no Mundial de Clubes lá no Marrocos. Então, o provável time do Flamengo deve ser Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Thiago Maia, Vidal, é o que tem mais chance de jogar, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Esse deve ser o time do Flamengo. Ou seja, é o time considerado realmente principal com a confirmação do Vidal virando titular e o Gerson se tornando uma opção no banco de reservas. Muita gente defendeu, inclusive eu, a tese de que o Vitor Pereira deveria fazer mudanças devido ao baixo rendimento da equipe principal nos jogos anteriores para esse jogo importantíssimo de amanhã no Maracanã contra o Independiente Del Valle. Mas ele vai colocar o que ele considera a sua força máxima e vai colocar os jogadores mais experientes. Aliás, o jogo desta terça-feira no Maracanã, eu disse aqui que é fundamental para a sequência da temporada do Flamengo e pode ser também um checkmate para muitos jogadores consagrados, de nome, que têm história no clube e que muitas vezes, por isso, estão se segurando no time titular. Porque se o Flamengo amanhã não tiver uma atuação no nível que a torcida espera, com o potencial que esse time tem, e vindo depois do jogo de sábado lá em Brasília, que o time alternativo demonstrou muita raça, muita luta, muita vontade de ganhar, muito empenho. O garoto Matheus Gonçalves foi um sucesso, o Matheus Cunha foi muito bem no gol. Eu acho que, caso venha uma derrota, mudanças no time podem vir a ser implementadas. Muita gente defendia que o Matheus Cunha deveria entrar no gol no lugar do Santos, que o garoto Matheus Gonçalves deveria ficar já no time titular, mas o Vitor Pereira está com calma e está dando a oportunidade da equipe considerada principal e, na teoria,
teoria. Na prática tem sido diferente. A melhor equipe dar a volta por cima e vencer o jogo no Maracanã nesta terça-feira contra o Independiente Del Valle. Independiente Del Valle, que treinou no CT do Fluminense. O Sornosa, ele foi muito homenageado, né, por todos que estão acompanhando, né, a delegação do Del Valle e por todos do Fluminense que lá estavam. Então, ele ganhou camisa. O Sornosa teve uma boa passagem pelo Fluminense. E ele está confirmado aí no jogo. Amanhã, o Del Valle deve jogar com Ramírez no gol, Chunque, Carabarral e Garcia Basso, compondo uma linha ali de 3 zagueiros, Matias Fernandes, Pederano, Favarelli e Caicedo, Alcivar, Sornosa e Lautaro Dias. Esse deve ser o time do Independiente Del Valle, que no final de semana jogou contra a equipe do Mushua Hulk, lá no campeonato equatoriano, na abertura do campeonato equatoriano, venceu o jogo, mas poupou a maioria dos titulares, né, preservando para esse jogo que é muito importante. Lembrando que Flamengo e Independiente Del Valle vão repetir uma decisão de Recopa Sul-Americana. Eles se enfrentaram em 2020, o Flamengo ainda na era Jorge Jesus, ainda havia naquele grande embalo de 2019, o time jogava um bolão, o Pedro tinha recém-chegado ao Flamengo, né, junto com o Michael e outros jogadores, Léo Pereira, Gustavo Henrique, né, o Flamengo estava com algumas caras um pouco novas no início de 2020, mas o timaço de 2019 estava em campo. E o Flamengo, que empatou lá em Quito 2-2, venceu no Maracanã por 3-0, mesmo com o William Arão sendo expulso no início do jogo. Eu vou dar a minha opinião. Acho que o Del Valle tem uma boa equipe, é um bom time, não é à toa que venceu a última Recopa Sul-Americana, mas está no início de temporada, com muito menos jogos que o Flamengo. O Del Valle fará no Maracanã, nesta terça-feira, o seu 4º jogo oficial da temporada. Não mostrou nada demais no jogo lá de Quito, perdeu a grande oportunidade de vencer o Flamengo bem, o Flamengo muito mal no segundo tempo. Eles poderiam ter ampliado o placar e deixar uma vantagem mínima, que com o Maracanã cheio e com o Flamengo mostrando o potencial que tem, eu acho que dá para reverter bem. E acredito que o Flamengo deva ganhar esse jogo e ser campeão da Recopa Sul-Americana pela 2ª vez na sua história. Por tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, o time do Flamengo entra muito pressionado. Grandes nomes, que até pouco tempo não eram nem questionados, eles começaram a ser agora colocados num paredão. Arrascaeta, por exemplo, é um jogador que tem uma história fantástica no Flamengo, muitos gols, passes decisivos, já decidiu muitos jogos a favor do Flamengo, aparece nos momentos difíceis. Arrascaeta decide jogos, mas o Arrasca não está bem. Ele está passando a sua pior fase no Flamengo. Everton Ribeiro também, apesar de ter uma moral enorme com a galera, ele começa a ser contestado, né, por muita gente. Davi Luiz, muito contestado, o goleiro Santos, o Thiago Maia, o Gerson, que deve ficar no banco de reservas e não deve começar jogando, né, a lateral direita com o Mateuzinho, com o Varela vai de novo começar a partida como titular, mas ainda não se firmou. O Ayrton Lucas vem bem aqui do lado esquerdo, está fazendo uma boa temporada. E a dupla Gabigol e Pedro ainda tem crédito com a torcida, tem feito muitos gols na temporada, mas eles não estão com tanta afinidade, eu tenho percebido isso, como na temporada anterior. Mas com tudo isso, pela pressão, pelo clima, pelo ambiente no Maracanã, pela urgência da conquista da Recopa Sul-Americana e pela qualidade da equipe, que é muito maior e está pressionada, eu tenho a impressão de que o Flamengo tem tudo para ganhar a Recopa Sul-Americana. Lembrando que 1-0 Del Valle na ida, se o Flamengo vencer por um gol de diferença, prorrogação, se persistir, pênalti. Flamengo, para ser campeão, tem que vencer no mínimo por 2 gols de diferença. A arbitragem será de Andrés Matonte, do Uruguai, com Nicolás Taran, Martín Sopi, uruguaios, como auxiliares, e o árbitro de vídeo, o Andrés Cunha. Eu gostaria de levantar uma bola para vocês, que é a seguinte: eu sei que tem muita gente que é contra
o Vitor Pereira, a permanência do Vitor Pereira. Mas, turma, independentemente do resultado de amanhã, eu acho um erro mandar o Vitor Pereira embora. E eu vou explicar para vocês. O Flamengo, ele virou, aliás, não é de hoje, há muito tempo. Vocês sabiam que o último técnico a iniciar o ano e terminar o mesmo ano no comando do Flamengo foi Vanderlei Luxemburgo em 2011. 2011, há 12 anos. Vocês sabiam disso? O Flamengo sempre teve uma história de mudar muitos treinadores exatamente por causa dessa pressão. E aí aparece Jorge Jesus, que foi um bem, mas acabou se tornando um grande mal para o Flamengo. Porque depois do trabalho extraordinário que ele fez, todos passaram a ser comparados com o Jorge Jesus. A torcida, todo o público, achando, né, que o Flamengo deve se apresentar de uma forma parecida com a do Jorge Jesus. Lembrando que o que ele fez foi algo extraordinário e um dos maiores trabalhos de um treinador em uma equipe de futebol da história. Jorge Jesus, em 10 meses de Flamengo, ele conquistou 5 títulos, teve 4 derrotas, não perdeu como mandante no Maracanã, deu ao Flamengo o seu primeiro título internacional conquistado no Maracanã, que foi exatamente a Recopa Sul-Americana, que o Flamengo tem de novo agora a chance de ganhar. O Flamengo, com ele, se apresentou muito bem no Mundial de Clubes, jogando contra o Liverpool, que na época estava voando, e o Flamengo fez uma boa partida. O Flamengo, com ele, conquistou o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, ganhando com o recorde de pontos conquistados até hoje. No mesmo final de semana, no sábado, o Flamengo saiu de uma fila de 38 anos da Libertadores da América e no outro dia, no domingo, ganhou o Campeonato Brasileiro. Esse é um resumo do trabalho de Jorge Jesus. Então, e o melhor de tudo, para a torcida do Flamengo, o time jogava um futebol espetacular. Um futebol envolvente, um dos melhores que nós vimos aqui no Brasil nos últimos tempos. Então, a partir do momento que ele saiu do Flamengo porque ele quis, apesar de ter renovado o contrato com o Flamengo e um mês depois ter ido embora, o Flamengo não esperava por isso e se perdeu completamente. E cá entre nós, apesar de ter continuado a conquistar títulos, nunca mais o Flamengo acabou se encontrando. O Flamengo teve bons momentos. Ganhou títulos com o Rogério Ceni, ganhou títulos com o Dorival, mas nunca mais teve uma sequência como teve aquela com o Jorge Jesus. Então isso virou um problema para o Flamengo. E essa pressão, essa cobrança de técnico, volta Jesus, tem que fazer algo parecido com Jesus, isso tem atrapalhado. E o Vitor Pereira, ele pode ser mais uma vítima disso. E eu considero um erro. Porque o Flamengo já tem um número excessivo de treinadores só na gestão Rodolfo Landim. O Flamengo não consegue dar uma sequência ao trabalho. E eu vou trazer um exemplo aqui para vocês do grande rival do Flamengo hoje em termos de disputa de títulos, que é o Palmeiras. O Palmeiras tem o Abel Ferreira, há 3 anos. Abel Ferreira chegou e com 3 meses ganhou a primeira Libertadores da América. Mas aí, entre a primeira Libertadores contra o Santos e a segunda Libertadores contra o Flamengo, durante o ano de 2021, o Palmeiras do Abel Ferreira só levou pau. Perdeu tudo. Foi muito mal no Mundial de Clubes, não fez um gol e ficou em 4º lugar. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo CRB, perdeu a Recopa Sul-Americana para o Defensa e Justiça, perdeu o Campeonato Paulista para o São Paulo, que saiu da fila, foi mal no Campeonato Brasileiro, não teve ali uma colocação de destaque, mas tudo começou a mudar a partir da semifinal da Libertadores contra o Atlético Mineiro, que era o favorito, e o Palmeiras passou, e a final de Montevidéu, que o Palmeiras venceu
e aí surgiu o plano do Abel, a falha do Andréas Pereira, o gol do Daverson, e aí o Abel engrenou no Palmeiras. Mas vocês já imaginaram, se fosse no Flamengo isso, o Abel Ferreira teria caído, gente. Ele não teria continuado. A pressão no Flamengo é insuportável, porque o Flamengo é o time de maior torcida do Brasil, é o time mais amado, é o time mais odiado, é o time em que tudo tem uma repercussão muito maior, então a pressão vem de todos os lados, não é fácil jogar no Flamengo, então isso está atrapalhando. Então por isso que eu digo, mesmo em caso de derrota na decisão da Recopa Sul-Americana, que eu acho que não irá acontecer, mas é futebol e pode rolar, considero um erro mandar o Vitor Pereira embora. Aí vão comparar com Paulo Souza, vão começar a comparar com várias coisas. Que tal comparar com o Jorge Jesus? Vocês se lembram do início de Jorge Jesus no Flamengo? Lembram? Ele foi eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil em pleno Maracanã. E ele teve 3 semanas para treinar a equipe, hein? Porque estávamos na Copa América, intertemporada. Depois, Emelec, ele foi muito mal lá no Equador. O Flamengo perdeu por 2-0 e conseguiu aquela virada nos pênaltis no Maracanã. Se ele não passa ali, eu não sei se continuaria no Flamengo. Mas passou. Passou. Logo depois, levou uma traulitada do Bahia por 3-0 lá em Salvador, na estreia do Felipe Luiz. Demorou um tempinho, mas aí engrenou. E quando engrenou, foi embora. Então, já que falam tanto do trabalho do Jorge Jesus, é importante lembrar também esse aspecto. O Jorge Jesus, ele teve tempo para deslanchar. Ele não chegou e o time arrebentou. Demorou pelo menos uns 2 meses, podem pegar aí a cronologia dos fatos, para que a coisa engrenasse e o time do Flamengo começasse a fluir com o JJ. Então, acho que no caso do Vitor Pereira, essa situação ela deve ser mantida, porque com a sequência de trabalho, com o respaldo da diretoria, que será fundamental, ele terá a liberdade de fazer mudanças que ele acha necessárias na equipe e o time pode render melhor. Mesmo que para isso seja obrigado a quebrar alguns paradigmas. Jogadores que são considerados intocáveis por causa de 2019. 2019 está lá atrás, já estamos em 2023 e todo ciclo tem o seu início, meio e fim, e algumas peças podem ser mudadas. Então, tudo vai depender muito do jogo de amanhã no Maracanã entre Flamengo e Independiente Del Valle. Eu acho que, mesmo em caso de derrota, Vitor Pereira tem que ser mantido. Concorda comigo? E aí, meus amigos, concorda com o João Guilherme? Pois é, então se inscreve lá no canal do João Guilherme, já estou inscrito, sininho ativado, like dado, melhor narrador do Brasil, trazendo tudo sobre esse confronto de amanhã entre Flamengo e Del Valle e Flamengo. Então se inscreve aqui no canal também, tá, meu querido? E mais tarde, na verdade, de manhã, tem o meu pré-jogo também lá no canal 1 e aqui o react no canal 2, grande João Guilherme, e ele falou tudo. Os caras têm que correr, o Flamengo tem que ganhar esse título, e eu também acho que o Vitor Pereira tem que ser mantido. Ih, rapaz, agora vem todo mundo largando a marreta. Agora todo mundo vai largar. Tamo junto, rapaziada, e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.